Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Segundou, Guto. Fala, galera. Hoje vamos falar um pouco aí então sobre e se a gente pudesse alterar as memórias. Então, vamos navegar bastante por esse tema, memórias tangíveis, memórias intangíveis, impacto na memória em narrativas, em outras áreas de nossas vidas, assim, para depois a gente pensar em ideias de segunda ou não, de como seria esse mundo, ou de como talvez já não é esse mundo em que a gente pudesse alterar nossas memórias. E para estar com a gente aí falando sobre isso, convidei o Gustavo Borba. O Borba foi fundador do curso que eu me formei, o GIL, Gestão para Inovação e Liderança, e se tornou um grande amigo, é uma das pessoas mais inteligentes e mais legais que eu conheço. Então vai ser muito massa ter o Borba aqui conversando e agregando muito sobre esse tema com a gente. Prazer, Borba, bem-vindo aí ao Ideias de Segunda. E obrigado por ter topado. Capaz, velho, eu que tô faceiro aqui contigo e com o Felipe, obrigado, baita prazer mesmo. E tô sempre aprendendo com o Guto, agora vamos ver se eu vou aprender com o Felipe também, né? Fica sem incógnita para hoje, vamos ver. Começamos com pressão, então. E lembrando, então, primeiramente, muito obrigado, Gustavo, aí pela aceitação do nosso convite, a sua presença aqui conosco. E se você quer conhecer ali o rostinho do Gustavo também, o nosso, lembrando que a gente também está em vídeo no YouTube, em áudio em todas as plataformas de áudio, no Spotify e afins. E agora também estamos ali com os nossos cortes no Instagram, no TikTok. Você pode conversar conosco ali também no Twitter, nas nossas redes sociais, até para trazer as suas próprias ideias de segunda sobre os temas que a gente conversa. Então, nessa quarta temporada, lembrando que a gente está trabalhando com o IC, a premissa do What If, ali, aquela famosa, para imaginar cenários diferentes. Então, a gente já falou ali no passado um mundo onde e se existissem super-heróis, e hoje a gente vai trazer a temática da memória. Então, e se pudéssemos alterar as memórias? E isso abre um grande campo no qual a gente pode trazer as nossas ideias de segunda categoria, ou pensamentos desde mudar as memórias, acrescentar memórias, substituí-las, inventar memórias, e o quanto a gente vai imaginar aí essa confusão mental aí que traria, e cronológica até, no nosso mundo. Eu vou começar contextualizando, só trazendo uma pequena reflexão que eu lembro que eu até um professor meu também, mas daí da época de colégio, trouxe sim numa das aulas de química, que ele trouxe assim de repente para a gente em relação a gente não lembrar exatamente do que a gente está fazendo agora. O fato, então, a gente está gravando, por exemplo, o nosso podcast agora aqui, só que eu não vou lembrar exatamente de eu estar fazendo assim com a mão, ou de eu justamente estar falando desse jeito, eu não vou ter essa memória exata ou tão específica quanto isso. Eu só vou lembrar que a gente gravou o podcast, que o Gustavo participou, que a gente falou de X, de Y, mas eu não vou ter o discernimento milimétrico, digamos assim, do que eu estou fazendo, do que vocês estão fazendo. E aquilo é muito interessante, porque a gente como se a gente não para pensar nisso, né? Como se, mesmo o lance da respiração, é meio que automático, e a gente acredita que a gente lembra de tudo, mas talvez chegue amanhã e eu já seja mais dissipado, assim, exatamente o que a gente está fazendo agora, sabe? Eu acho massa também trazer para contexto como as memórias são formadas, né? A gente lembra de determinadas situações quando algum dos sentidos, dos 6 sentidos lá, é impactado, né? Então, através da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar, quando um desses sentidos é impactado, o cérebro transforma isso em algo que pode ser armazenado, e aí a gente tem 4 etapas, assim, da formação da memória, que é essa primeira etapa, que é a codificação, essa que eu comentei agora, para depois disso vir a consolidação, que acontece normalmente na parte do sono, que chamam de sono REM, e aí é quando a gente consegue ali, o hipocampo consegue reproduzir essas informações para o neocórtex, né, trazendo uma linguagem bem científica, e aí, de fato, essas memórias são armazenadas, mas o que eu achei muito interessante é que elas são armazenadas em partes do cérebro diferentes. Então, a memória visual vai estar numa parte, a memória verbal vai estar em outra parte, e a gente consegue ter tipos diferentes de memória. Eu acho que isso vai ser interessante para o nosso papo mais ali na frente. E aí, a última etapa é a etapa da recuperação, que é quando a gente fica consciente para tentar lembrar de algo. E aí, muitas vezes, o que pode acontecer
é dessa memória vir distorcida, porque a gente não vai lembrar, como o Felipe trouxe agora, exatamente daquele momento. A gente vai lembrar de uma forma e a gente vai narrar dessa forma que a gente está lembrando e talvez a gente vai estar distorcendo uma memória, assim, né? Então, achei bem pertinente, assim, como pontapé inicial, trazer essas etapas da memória, porque acho que isso abre um leque de conversa muito grande sobre esse assunto. Boa, acho trivial, tô vendo que o Guto estudou bastante, hein, velho, essa história toda, vou aprender com um monte de coisa contigo, com o Felipe aqui, ChatGPT, né, não tem? Não me vem com o ChatGPT, cara, senão nós vamos fazer episódio inteiro comigo destruindo esse tipo de tecnologia e tu defendendo, não vamos entrar nessa agora. Mas eu queria dizer para começar na largada também, que eu acho que esse tema, claro, eu falo de um lugar que não é meu lugar de pesquisa, né? Tô falando aqui com uma pessoa que, enfim, tem interesse pelo tema, pelo convite que vocês me fizeram, e por questões pessoais também, que depois a gente vai conversando, assim. Mas eu acho que o ponto principal para mim de a gente explorar, e que vai aparecer na minha fala, nessa conversa aqui, é o impacto social e educacional, né, da construção da memória, assim. Acho que essa é como que a gente constrói como não sou especialista, mas o impacto da construção dessas memórias e das lembranças no nosso processo de aprendizagem, né? E na forma como a gente opera no mundo hoje, né? Então, essa semana assisti uma palestra do Fronteiras, aonde a autora, que era a autora da Elegância do Ouriço, a Muriel Barberry, falou várias coisas, dentre elas uma frase que me impactou bastante, que eu vou usar como elemento de início da fala aqui, que é algo do tipo que a gente não tem hoje mais, talvez as competências, né, mas os elementos necessários para ler um romance complexo, assim, né, para parar e ler um romance complexo. E acho isso tem muito a ver com a capacidade de foco, uma série de coisas que a gente perdeu ao longo do tempo e que também impacta na forma como a gente armazena as coisas, né? Então eu vou sair daí depois, eu acho que esse é um ponto legal para a gente falar um pouquinho e discutir como que a gente pode resgatar, reconstruir esses caminhos, assim. Não, perfeito, Borba. Tu trazendo isso, assim, consigo linkar aqui com um dos outros pontos que eu anotei, que é o lance do penso, logo existo, né? Aquela frase clássica que a gente, com certeza, já ouviu em algum momento da vida. E eu estava lendo uma tese de doutorado da Andressa Radiski, e ela traz algo bem nesse sentido, assim, de que a gente... que essa frase, na verdade, é equivocada, porque quando a gente traz o penso, logo existo, dá a entender que a gente existe, que se a gente pensa, a gente existe, quando, na verdade, ela traz que a gente existe porque a gente lembra o que a gente pensa, e a gente está no mundo cada vez mais com distrações o tempo todo, a gente tem uma dificuldade absurda de conseguir parar e se concentrar naquilo por mais de X segundos, a gente tem uma dificuldade até de contemplar as coisas na nossa volta, e eu lembro também do filme Dias Perfeitos, né, filme do Oscar agora, que ele acaba sendo tão genial pelo simples fato do cara levar uma vida super simples de contemplação à natureza, à arte, à música, e a gente está cada vez mais não... a gente está se perdendo sobre essas coisas, e eu nunca tinha parado para pensar, de fato, até ler o teu texto sobre memórias e também começar a escrever, a pesquisar aqui sobre o tema, o quanto isso impacta no nosso poder de memória, de daqui a alguns anos conseguir lembrar das coisas que a gente fez, ou simplesmente também essa questão da memória tangível mesmo, né, que a gente está vendo na situação aqui do Rio Grande do Sul, que as pessoas dizem, mas que bom que está viva, e eu vi até um vídeo do Potter, eu acho, falando sobre isso, de que tu tá vivo, mas a tua vida inteira foi embora, porque as tuas coisas foram embora juntos. Tava conversando com uma amiga também sobre isso, uma estrategista de marca, e ela trouxe aquele sabonete que foi embora, não é o sabonete, é o teu cheiro que tá indo embora, sabe? Então, a gente começa a refletir sobre essas coisas também, e acho que dá bastante pano aí pra gente conversar sobre aí nessa primeira metade do episódio. E isso me veio aqui em relação a ser um diferencial humano, né? Esse lance da gente ter essa capacidade de memorização. Me veio a cena, acho que foi, sei lá, assisti um Discovery Channel da vida, um documentário, alguma coisa, que era uma cena de uma abelha ou de um inseto indo para uma flor na qual ela tinha um perigo de ficar presa, e ela vai lá, fica presa, luta, consegue sair,
e segundos depois ela faz o mesmo movimento, mesmo sabendo, ou no caso, não sabendo mais que ela correria aquele perigo. Então, a gente tem esse diferencial da memorização. Daqui a pouco, para outros animais, ele também pode ocorrer um pouco menos, mas me veio o lance do cachorro, aqueles vídeos de um soldado voltando da guerra anos depois, ou voltando de uma missão, e o cachorro fazendo uma festa ali, mas do quanto o perigo, então, talvez, desse lance da gente estar perdendo essa capacidade de memorização, ou pelo fato de estar tendo o lance de se assegurar, a gente estar mais preocupado, de repente, com assegurar essa memória digitalmente. Então, quando eu vou num show e eu me preocupo em ver a entrada do show, eu filmar ela, para de modo que eu possa ver depois, e ao invés de eu vivê-la e memorizá-la no cérebro e não no backup ali do iCloud, mesmo que provavelmente eu nem fique olhando aquela imagem depois daquele vídeo vai ficar lá na minha galeria e não necessariamente eu vou ficar olhando. Acredito que as pessoas não fiquem, só de vez em quando vão e vivenciam daí essa saudade, essa memória, olhando as imagens ou as mídias do grupo do WhatsApp, a gente poderia fazer uma analogia hoje do processo que se encaixaria nisso, sabe? Eu então perco minha capacidade de foco, de concentração, ou até de interesse em estar buscando mais coisas de repente, de ler o romance, porque eu tenho assegurado comigo que eu posso pesquisar esse romance de uma maneira mais fácil, eu posso ver esses vídeos, essas coisas, eu posso apegar essas memórias digitalmente de uma maneira mais fácil. Então, talvez eu me preocupe menos em criá-las fisicamente. Eu, Felipe, queria pegar esse teu gancho para falar umas coisinhas, assim, né? Agora, acho que tanto o que o Guto falou e tu agora me ajuda a desenvolver um pouquinho mais um raciocínio, assim, né? Na verdade, assim, eu concordo, acho que esse é o ponto. Um ponto principal veio no início da tua fala, que é as características e competências que fazem a gente ser humano, né? Eu acho que essa é a grande questão. E a gente vive um momento que impacta no nosso processo de construção do conhecimento, né? Porque a memória, ela se constrói também à medida que a gente vai imaginando, né? Imaginar e criar tem uma correlação direta. Ninguém cria sem imaginar, né? Então, um cara que é criativo, ele conseguiu imaginar um futuro, ele conseguiu imaginar alguma coisa. Quando eu leio um texto qualquer, eu estou aqui com o livro do meu lado, do Paul Auster, que é o autor massa que morreu recentemente. Eu estou lendo esse livro, vendo a narrativa dele, ele está contando essa narrativa e eu estou imaginando ela, né? Eu estou, de alguma forma, conseguindo construir na minha cabeça sem que ninguém... Claro que ele está me dizendo o caminho, mas a imaginação, ela é maior do que o que está escrito ali no texto, né? E acho que isso é uma coisa importante. Hoje, a gente acaba tendo cada vez menos essa construção, né, em todos os espaços. Por isso que eu acho que é importante olhar para a questão da educação também, né? Um ponto que está bastante em debate essa semana, até por um projeto lá do Paraná, é a potencial digitalização e privatização do ensino, né? Então, lá parece que eles estão com um projeto de 10% da rede em 2025 ser privatizada, pagar um valor por aluno, né, para uma empresa privada e terceirizar aí a gestão. Esse processo, ele tem um potencial, tudo tem potencial para ser positivo e tudo tem potencial para ser negativo, né? O fato é que à medida que eu vou buscando respostas mais digitais, né, são respostas que nos tornam mais parecidos uns com os outros. Acho que esse é o ponto-chave, assim. Então, o digital, ele dá, muitas vezes, o mesmo texto, mas lido, enfim, mas também dá a imagem, né? E aí eu consigo ver a mesma coisa, né? Então, embora eu possa enxergar um enquadramento diferente, tem um autor bem legal que chama Michael Pidge, que é um cara de modelagem, que ele fala que quando tu vê uma foto ou quando tu está num lugar, tu enquadra o teu olhar, assim, né? E embora os enquadramentos sejam diferentes, a foto é a mesma e a gente está limitado ao que está ali. Então, ao longo do tempo, a gente foi construindo essas referências e chegando a padrões muito parecidos, assim. E hoje, toda a tecnologia que está se desenvolvendo, ela tem apontado para um caminho de uma busca do padrão, assim, ó, porque o padrão é o melhor para o mercado também, né? É muito melhor se a gente conseguir, através de um algoritmo, entender que nós três compramos o mesmo tipo de coisa e gerar um padrão para os três do que efetivamente entender cada um, né? Essa seria a lógica. O custo é maior de entender cada um, né? Então, acho que esse processo todo, assim, quando a gente pega para o contexto do debate aqui, né, a gente começa a ver que tem uma variação, né? A gente começa a criar um mundo onde as telas, elas dão respostas, o próprio chat GPT, que o Guto brincou antes ali, pode perguntar o que tu quiser para ele, eu posso perguntar assim, sei lá, o Inter jogou bem ontem, o cara vai ter provavelmente uma opinião genérica aqui, né? E a opinião genérica vai dizer, talvez, mas o resultado foi tal, né? Então aponta para um caminho meio que óbvio, assim, de resposta, né? E
em vez de eu tentar analisar a partir do que eu vi nos 90 minutos como é que foi, né? Então, ficou muito mais fácil, né? E essa facilidade, ela invadiu nossa vida e acabou apagando processos imaginativos, acho que esse é o ponto-chave, né? Que fazem com que a gente pense menos, né? Opere menos, imagine menos, crie menos e receba mais. Acho que esse é o ponto-chave, assim. Então, para mim, quando a gente fala do processo, não só da memória, mas do processo de construção, né, por isso que o que tu me falou tocou bastante, assim. Quando a gente fala desse processo de construção do ser humano, e tu trouxe isso no início, né, essa competência humana, a gente acaba talvez apagando um pouco isso e levando a gente para um outro lugar onde todo mundo é muito parecido, todo mundo é muito igual, e aí sim a gente é todo mundo robozinho que acaba atendendo a um padrão social necessário, né? A gente apaga a diversidade, anula o diferente, né, e constrói pessoas iguais. E acho que isso também é uma forma, mesmo que cada um de nós tenha uma memória, também é uma forma da gente padronizar as experiências e a memória que nasce dessa experiência. Eu acho que, enfim, esse é um caminho que a partir do que vocês falaram, que me parece bem importante hoje, especialmente na educação, porque impacta no que a gente vai ter para frente, né? A gente está formando as crianças, os jovens, muitas vezes com um olhar mais padronizado, assim, e um futuro padronizado é um futuro igual, né? Um futuro padronizado não é um futuro transformador, né? Então, acho que esse é o ponto, talvez, que eu queria trazer um pouco para a gente pensar junto, assim. Não sei se faz sentido, né? Aí, enfim, tem outras coisas para falar sobre isso, se quiserem, mas eu queria ouvir você assim. Não, acho que faz todo sentido, até com o que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. Isso que tu trouxe agora me fez ficar pensando, cara, isso é aquele lance de que a memória molda quem a gente é, né? Então, a narrativa que eu conto sobre mim, a forma como eu digo quem eu sou, nada mais é do que, a partir das minhas memórias, eu contando a minha história. Então, o livro que eu leio, o filme que eu assisto, as experiências que eu tenho, as relações que eu crio, estão formando as minhas memórias, que, consequentemente, acaba formando a minha narrativa pessoal, digamos assim, né? Então, isso que tu trouxe agora sobre a gente estar criando um mundo em que as pessoas vão se tornar com narrativas padronizadas, né? Narrativas pessoais padronizadas, é algo que eu nunca tinha parado para analisar do ponto de vista da memória, assim, né? Acho que quando a gente consegue trazer consciência para isso, o debate, a reflexão se torna muito mais ampla, né? Até para quando a gente for lá para a fase das ideias, vai entrar por consequência disso, né? Pela memória moldar quem a gente é e a gente ter o poder de alterar ela, que é o que a gente está supondo aqui, vai entrar uma questão ética, né? De até que ponto eu posso mudar a minha memória para mudar a minha narrativa pessoal, né? Para mudar quem eu sou. Acho que é outro ponto interessante para depois, lá na frente, a gente conversar quando chegar na parte das ideias. E não só quem nós somos, e não só quem a gente é, mas quem nós somos, no caso. E aí eu vou trazer o link ampliando um pouco o discurso em relação a trazendo um pouco da minha área ali de relações internacionais, desde países, continentes, governos e até podemos incluir empresas, no caso, mas de o quanto essas memórias e toda essa vivência, no caso do repertório, acredito que é tudo a respeito do repertório, o que a gente acaba, desde escolhendo conscientemente a viver isso ou não escolhendo, e aí a gente pode trazer também para a discussão o lance do trauma, que é algo que, acredito, das ideias, vai ser a primeira coisa que faria sentido a gente pensar em alterar, são os traumas, mas que também acabam nos moldando. Então, uma experiência negativa ela também pode ter o lado positivo, dizendo-se bem entre aspas, porque aquilo vai nos moldar. E aí, trazendo para o lance dos governos ou terceiros, assim, maiores, pensando mais macro, assim, do quanto essas vivências também vão formando quem um país é, ou quem uma instituição é, uma religião é, e das maneiras, e aí eu queria trazer o gatilho ali do lance desde uma narrativa que se é criada, e aquilo pode servir como criar uma memória ou alterar uma memória. Então, se um governo X começa a falar tal coisa, ou faz um plano de ação, e aí a gente pode conectar com o lance da educação, de o ensino, nós vamos ensinar isso, é passado, e aí assim vai se perpetuando uma memória. Mas eu queria fazer o link com o lance da anistia também, que é justamente algo que é um projeto para
justamente apagar uma memória, digamos assim, ou, no caso, perdoá-la, e a gente também pode fazer um link com o lance do perdão, que eu acho interessante para as ideias, e o do quanto é importante isso. Se a gente for pegar aqui o lance politicamente do Brasil e da Espanha com o franquismo e da Argentina, que são países que vivenciaram uma ditadura, trazendo a ditadura ali porque é o exemplo mais recente, talvez, e mais popular em relação a isso, de o quanto isso teve um resultado final diferente. Na Argentina, tendo as pessoas mais conscientes ou mais sabidas do que foi, de fato, a ditadura, e talvez na Espanha e no Brasil isso não estar tão memorizável, se a gente for verbalizar assim, e talvez até correndo, tendo as chances e mantendo aquilo vivo de modo que aquilo possa se repetir. E aí também dá para encerrar aqui com o lance dessa da história, da gente saber a história justamente para não repeti-la, e o quanto a gente alterar memórias abriria um campo perigoso também para isso, de a gente cometer os mesmos erros. Eu achei, posso falar, Guto, um minutinho? Eu achei excelente esse teu toque aí, Felipe. Acho que esse é um ponto-chave, que é a consciência, né, coletiva, assim, né, para além do indivíduo, assim, e vejo isso muito evidente quando tu fala. O caso da ditadura é um exemplo bem importante, né? Por a gente não ter consciência, a gente questiona, mas assim, como é que foi? Enfim, não vou nem falar o que outras pessoas acabam falando, né? Mas enfim, o fato é que a consciência coletiva ela é fundamental, né, para a construção do nosso repertório, né, numa construção histórica mesmo, né, e que faça com que a gente possa transferir isso ao longo do tempo, né? Acho que aí esse é um ponto bem relevante até nos monumentos, né, no debate público, na lembrança do dia, e tudo isso faz parte, na maioria dos países, né, de uma construção histórica que a gente acaba não vendo tão presente aqui. Então, acho que isso que tu traz é bem importante. Eu tenho, assim, uma leitura, eu tô ficando mais velho, um pouco mais chato para algumas coisas, assim, né? Então, tipo, eu acho muito legal o uso da tecnologia em vários espaços, inclusive a tecnologia na área da saúde é um elemento gigante de construção e de ampliação da nossa vida, né? E só que se isso não tiver um limite, a gente vai viver para sempre, e isso é interessante ou não é, né? Então tem um debate nessa linha, mas o próprio estudo da memória que vocês trouxeram já os dois sobre essa questão de inventar a memória, trazer novas memórias e tudo mais, é um estudo super forte hoje. O ano passado, por exemplo, pegando de novo um cara do Fronteiras, o Rafael Just, veio fazer uma palestra no Fronteiras e falou do estudo que ele tinha lá enfim, de implantação de memórias em ratos, e que se implanta em rato, logo a gente vai poder implantar na gente. Então, tu implanta uma memória que o rato não viveu e ele acredita que ele viveu, né? E claro que tem um potencial para uma série de questões, né, de questões de saúde, por exemplo, Alzheimer, né, e que é um tema bem importante. Na minha família, meu pai e meu avô tiveram algum nível de demência relacionado ao Alzheimer e acabaram morrendo lá por conta disso. Então, mas mesmo assim, é um negócio muito bizarro a gente achar que a gente pode ter essa capacidade, assim, né, de alterar alguma coisa nesse sentido. Eu acho muito mais importante, embora, de novo, na saúde é diferente, a gente tem que avançar na tecnologia para tentar minimizar o sofrimento das pessoas e construir um futuro melhor para todo mundo, né, não só para quem tem grana. Mas eu acho que essa questão de não de implantar, mas de conscientizar, que tu trouxe agora, né, que é a lógica de as pessoas saberem o que aconteceu, construir a partir disso, criar uma narrativa coerente, aprender com isso, mudar o futuro a partir disso, isso é fundamental, e a gente muitas vezes acaba não tendo espaços, né, dependendo da lógica vigente dentro enfim, do país, do estado, de uma escola, porque o núcleo nesse caso é a escola, né, e dentro das escolas a gente tem uma potência muito grande de transformação, né, por isso tem uma responsabilidade tão forte ali. Então achei bem legal essa tua fala aí, e despertou em mim esse olhar, assim, né, de a história como um elemento que coletivamente nos prepara para moldar um futuro melhor, né? Assim, acho que esse seria um ponto-chave dessa tua fala aí. Não, perfeito, né? E escutando vocês falando sobre isso, sobre essa consciência coletiva, essa consciência social, eu fiquei pensando também, e isso até a gente já discutiu em outros ICs, mas daqui a pouco a gente teria pessoas usando como para tudo, a gente teria pessoas usando esse poder de alterar a memória para o bem, como a gente também teria pessoas usando para conseguir criar um mundo mais justo, né? Então, a gente, tendo esse poder, a gente também teria essa
luta de classes, digamos assim, essa questão toda, debate social, do quanto eu alterar a minha memória ou a memória de algo, de alguém, pode impactar na construção de um mundo mais justo ou mais individual, né? Então, é bem interessante pensar nesses ICs, fazer esse exercício sobre diversas coisas e o quanto a sociedade atual já não faz isso, não faz essas coisas de certa forma. Essa reflexão rolou no papo sobre os super-heróis também, no sentido de, tipo, será que a gente já não... será que já não existem super-heróis, e os super-heróis que são um reflexo da nossa sociedade e a gente está, na verdade, imaginando um mundo que já existe, né? Então, acho que também vale refletir sobre isso. E outro ponto que despertou em mim enquanto tu estava falando, Bárbara, que tu trouxe do teu pai, do teu avô, eu tô nesse momento vendo o meu avô de quase 90 anos entrar no estágio final da vida e tá naquela fase de que ele tá desistindo da vida e a vida parece não fazer mais tanto sentido para ele porque ele não tem, não consegue ter muito uma convivência social, mas o que me é mais interessante é que toda vez que ele reclama de algo nesse sentido, não é de dor, não é de estar velho, mas ele sempre fala: a memória não funciona mais. Isso eu escuto quase toda semana. A memória não funciona mais. E o quanto o fato de ele não conseguir resgatar a vida dele, voltar no que ele já viveu, faz ele perder o sentido de viver, né? Hoje eu fiquei refletindo muito sobre isso quando a gente estava pesquisando assim sobre o tema, assim, né? Então acho que também é outro ponto ali para a parte das ideias. E também só para ficar claro para todo mundo que está escutando, né? A gente está aí navegando em diversos temas, indo para um lado, indo para o outro. A ideia aqui do podcast é justamente essa, assim, de trazer reflexões, trazer contexto para o tema que a gente vai trazer hipóteses ali na frente, sem se aprofundar de fato muito em nenhum assunto, digo, desses todos que a gente está trazendo, tá? É justamente navegar por aí. Quem quiser trazer esse contexto, tem um espaço aqui no Spotify que tu pode deixar o teu comentário ou as tuas ideias, enfim, tem essa possibilidade de interagir junto com a gente aí também, é legal de ouvir o que vocês refletiram a partir das nossas reflexões. Né? Eu queria fazer um comentário nessa linha do que tu disse agora, Guto, assim, eu sei que a gente já está fechando essa primeira rodada, assim, né? Mas eu acho que é esse ponto, assim, sabe? O que tu trouxe agora do teu avô é importante, que na realidade, no final, assim, quando, enfim, principalmente quando o pai morreu, faz um ano e pouco que ele morreu, um ano e alguns dias, né? Foi em maio. Uma das coisas que eu fiquei refletindo e escrevendo, a minha forma melhor de lidar com as coisas é escrever, né? Então, quando aconteceu isso, eu acabei escrevendo sobre isso, olhando para um contexto histórico, assim, né, tanto dele quanto do avô, tudo mais, e compreendendo que, na realidade, esse final, assim, né, lembro do meu avô muito, a pessoa fica sozinha, presa no esquecimento da própria memória, assim, acho que essa é a frase que tu tá preso naquele negócio, tu não reconhece, enfim, e obviamente que soluções que avancem para, né, para buscar alternativas para esse tipo de coisa são fundamentais, né, hoje do campo tecnológico, da saúde e tudo mais. Agora, a questão, né, isso que acontece, né, apaga a relação social, né, então por isso que eu comentei no início, e vocês também falaram sobre isso, que o grande trunfo, né, o grande elemento da memória é que a memória gera várias coisas, mas também gera afetividade, né, gera relações, gera conexões, e quando tu esquece, ou quando tu não tem isso, né, isso de alguma forma fica apagado, né, tu fica preso naquele esquecimento. Então, eu acho que tem essa complexidade, assim, sabe? Por isso que é um tema tão delicado, assim, claro, a gente pode falar, né, com pessoas que têm experiências pessoais, não tem estudo na área, mas tem experiências pessoais e algo a dizer sobre isso, né? Mas me parece que esse é um ponto importante, assim, que é como que a gente pode explorar maneiras, né, de tangibilizar, sabe? Porque, por exemplo, a fotografia, né? Até o Felipe falou da questão do vídeo ali, na digital e tudo mais. Eu acho até o digital legal, mas a foto analógica, ela é uma forma, né, de tu sentar do lado e lembrar, assim, e conversar, e
o papel ou o livro é um artefato que nos conecta, assim, né? Quando tu pega na mão, assim, e mostra para o outro, né? Tem vários dos sentidos que o Guto falou antes que aparecem e se revelam nessa relação, assim, né? E esse papel tu vai começar a lembrar, para mim a grande coisa de uma fotografia é quando tu pega a foto e tu começa a imaginar o que está além da fotografia, que não está na foto, né? Que não aparece ali dentro. Então, isso tudo traz um senso distinto, assim, de relacionamento e que ajuda a entrar dentro de uma memória, e às vezes mesmo que tu não lembre, dependendo de como tu tá, tu consegue pensar naquilo e conversar sobre aquilo, né? Então, mesmo que tu tá ali, enfim, tu tem alguma questão de saúde, tu não te lembra, tu começa, é um elemento de início de uma conversa, dá para dizer assim, né? Então, para mim, esses artefatos que tangibilizam memórias, né? Eles são elementos de veículos de conversa. Acho que esse é o ponto principal, assim. Então, eu vejo isso no analógico muito forte. E por isso que no contexto que a gente está vivendo agora, né? É tão complexo isso, porque uma foto, beleza, tu podia ter a foto de papel, dependendo, tu já tirou uma foto da foto, ou ela era digital e tu imprimiu, então tu tem a foto. Agora uma carta, né? Um cartão de aniversário quando tu fez 18 anos, que tu guardou para sempre lá, sabe? Uma carta que tu trocava quando tu foi viajar para o interior e ficou um mês de férias e tu estava falando com alguém. Isso é muito potente, assim, né? E essa potência, ela se perde quando tu perde o artefato, porque como o Felipe falou, tu não vai lembrar exatamente do que está acontecendo, tu lembra, recebi uma carta, agora o que tem na carta? Só se eu voltar nela e ler de novo, né? Então, quando eu perco isso, e por isso que eu senti um pouco essa questão agora, assim, né? Tu anda ainda em Porto Alegre, em alguns lugares, onde eu fui para São Leopoldo, lugares que tu passa e tá aquela, né, um monte de coisa na rua e tudo mais. E ali tem tanta coisa junto, assim, sabe? Que provavelmente tem muitas dessas memórias analógicas que estão colocadas ali e elas já foram, né? Bárbara, falando agora, me veio uma situação que aconteceu comigo aqui no voluntariado de ajuda de limpeza. E eu estava ajudando a casa de uma senhora e tava, enfim, limpando com o rodo e passei por cima de um pedaço de papel, assim. E aí peguei e fui ler. E tava escrito assim, doce de Natal. Então, o que tá indo embora, o que tava indo embora ali, junto, era aquela receita que ela deve ter feito várias vezes, em vários natais. Era um momento em família, reunido, e a gente até se emociona, né, quando pensa nisso, assim. Hoje mesmo no almoço também refleti sobre isso, eu te ouvindo agora, meu avô olhou para um armário lá de casa, que era do pai dele, e ele olhou para esse armário e ele falou, esse armário meu pai trouxe lá de Porto Alegre. E a minha mãe disse, nossa, eu não sabia disso, eu só sabia que esse armário era do meu avô. E aí ouvindo, escutando agora, eu vejo que hoje a memória dele funcionou. E talvez para ele ter lembrado daquele momento que o pai dele trouxe de Porto Alegre, deve ter feito o dia dele mais feliz, né? Então, enfim, reflexões aí enquanto estava falando. Perfeito, perfeito. E essa é uma maneira também de manter, no caso do teu bisavô, o pai do teu avô, eterno, ou vivo ainda de certa maneira, que é por meio da memória, né? Então, aí usando como exemplo, no caso, com todo respeito ali, usando esse exemplo desde o Alzheimer, ou no caso do teu avô, o quanto a gente perde, então, justamente sem essa memória, a gente vai perdendo a nossa identidade, porque, como a gente conversou aqui bastante, o quanto ela está conectada em relação ao nosso repertório, e o quanto a gente vai perdendo maneiras de interagir ou de socializar, ou ser humano, no caso, e socializar, por não ter esses gatilhos de memória com os demais, porque a gente cria essas relações. No caso, eu talvez chamei o Guto então para fazer essa quarta temporada, porque eu lembrava de que ele participou, foi o primeiro convidado do Ideias de Segunda, e eu lembrava disso, e aí isso gerou uma conexão. Talvez se ele não lembrasse, ele não teria aceito participar. E aí talvez essa conexão mudaria. E aí, só continuando naquele conceito ali de eternidade, que eu acredito que é um dos grandes feitos assim para um ser humano, é essa eternidade de quando você, mesmo após a morte, permanece vivo na memória dos demais. Então, um cantor famoso, alguém que fez geralmente ligado a um grande feito, e aí sendo perpetuado pelo mundo inteiro, macromente, não só para sua família ou seus ciclos que ficaram, e o quanto
isso está ligado justamente à memória, né? E se a gente poder alterar ou não alterar, enfim, a gente pensar desse lance da imortalidade, o quanto isso muda também, aí entra no lance das histórias, tudo. E aí, só o último ponto, me vem muito aquele conceito de filme, sabe? Do momento em que a pessoa está indo e que é a famosa timeline que passa da vida ali, ou quando o herói tá aí conectando com o último episódio, o herói tá sendo derrotado pelo vilão e tu tá ali, tá, é óbvio que vai acontecer alguma coisa, vão acabar com o vilão agora, mas é que passa a vida, assim, justamente essa memória do que você fez ou vivenciou na vida, e de que, no caso dos filmes, acaba sendo um momento ou que encerra de uma maneira mais bonita, mas trazendo isso para o lance do super-herói a pessoa do bem contra o vilão, que traz a força, justamente essa memória passa a vida e aquilo te traz a força para não deixar com que tu se vai e consiga dar a volta por cima, sabe? Perfeito. E agora, encaminhando aí para a parte das ideias, que é uma parte um pouco mais descontraída e também sem muita responsabilidade sobre o embasamento do que a gente está falando, mas realmente no sentido de imaginar, como o Borba trouxe, trazer nossa capacidade imaginativa, imaginar um mundo em que a gente pudesse alterar memórias e aí trazer ideias a partir de tudo isso que a gente conversou para dar o pontapé inicial. Meu, Oi? vou ter que ir no banheiro que eu tomei muito chimarrão. 2 segundos. Vai nem conversando aí para não quebrar o raciocínio. Tá, essa parte tu deixa depois no ar, tá? Que vai ser divertido. Eu tentei de tudo, mas. Ah, não, beleza. Vai, Gê, quando for mais velho vai ser pior. Bom, então, encaminhando aí agora para a parte das ideias de segunda, é um momento que a gente vai trazer a nossa capacidade imaginativa, como o Borba trouxe antes, ali no início, para pensar ideias de como seria esse mundo em que a gente pudesse alterar memórias, e aqui não precisa ter nenhum embasamento, pode ser algo completamente maluco, a ideia é realmente a gente imaginar esse mundo, e para dar o pontapé inicial, eu queria trazer que esse mundo ele não está tão longe assim quanto parece, né? Eu pesquisando ali, confesso que usei o chat GPT para perguntar o que já existia, mas dei bastante contexto, conversei, fui atrás de outros temas, calma. Tá bem. Tá perdoado. E já existe um estudo na área da psicologia, eu não vou me aprofundar porque está longe de ser a minha área, só estou trazendo aqui o que já existe em relação ao estudo de que uma terapia de extinção e reconsolidação de memórias que trabalha com a ideia de que quando a gente relembra a memória, por um pequeno período de tempo a gente torna aquela memória plástica, ou seja, existe uma forma, talvez, a gente conseguir alterar. E existem estudos relacionados a isso para trabalhar com traumas e situações que a gente, que no caso seria positivo, a gente conseguir reconsolidar e remodelar essa memória, assim como o próprio estudo que o Borba trouxe ali, que já está sendo feito em animais até para manipular memórias. Então, achei legal trazer que a gente não está tão longe disso. E aí, minha primeira ideia de segunda, quando a gente vê que em animais já está sendo feito isso de testar, implantar memórias falsas, e aí linkando com o que a gente conversou da memória moldar quem a gente é, uma das ideias de segunda que eu trouxe, também relacionando com o mundo atual de fake news, se isso fosse possível, será que algumas pessoas não alterariam a memória, não teriam memórias fakes para me tornar uma pessoa que eu quero ser? Ou, por exemplo, eu quero ser uma pessoa cool para atrair determinada pessoa. Então eu vou implantar essa memória falsa aqui, vou alterar tal memória lá do passado para eu me tornar essa pessoa aqui. Ou não, eu quero ser uma pessoa que se posiciona dessa forma nesse momento, porque isso vai ser importante para mim. Então eu vou voltar lá num determinado comportamento, numa determinada situação que aconteceu que causou esse comportamento. Eu vou trazer uma memória fake para no futuro eu conseguir me portar, me posicionar dessa forma, né? Então, uma das ideias de segunda que eu trouxe é essa. Eu acredito que a gente teria bastante memórias fakes aí sendo implantadas para tentar ser quem a gente quer ser, né? Ou quem a gente quer que os outros pensem que a gente é. Vai lá, Felipe, depois eu comento.
conectando com isso, da gente querer ser o que a gente não é, ou principalmente de alterar, como você trouxe ali, de buscar o passado para alterar uma memória, eu imaginei a minha ideia de segunda aqui e que se conecta com essa, em relação a gente finalmente conseguir viajar no tempo, porque isso, na realidade, não deixaria de ser uma viagem no tempo. Sem a máquina, e como seria, a gente vai deixar para outro momento, mas se a gente consegue alterar uma memória passada, logo é como se a gente estivesse viajando no tempo. Só que a gente não tem o trabalho de ter que fazê-lo, voltar e fazer, ou refazer, no caso, tal ação. E aí, o que eu trouxe mais de viajar no tempo seria em relação a gente conseguir vivenciar, e não só alterar, mas vivenciar novamente coisas do passado. E aí estaria mais ligado a viajar no tempo para trás e não para frente, para o futuro. De modo que, desde que a gente poderia alterar a memória presente, então eu já consegui alterar o que a gente, esse momento de agora, enquanto a gente grava, ou um momento recente, então depois, no próximo, quando a gente estiver gravando o próximo episódio, eu consegui alterar a memória do episódio 34, no caso, e com isso a gente conseguiria manipular o tempo, e despertando, principalmente de modo que a gente pudesse viver e despertar os sentimentos daquela memória. Então eu trazer uma espécie de uma memória afetiva, entrando nesse termo que está muito alto também, que as marcas exploram, mas eu tenho a memória afetiva de um momento que eu tive com o meu cachorro e eu consigo alterar essa memória para o presente de eu viver aquele mesmo sentimento que é desfrutando daquela memória, mesmo não tendo aquele cachorro mais aqui, por exemplo. Mas eu consegui fazer essa manobra no tempo, sabe? Baita. Falando em cachorro, tem o cachorro do cara da Argentina lá que morreu também, né? O presidente novo da Argentina lá, que ele também tem algumas histórias do cachorro bem legal. Eu pensei no seguinte, né? Que tem um autor do design que chama Tony Fry. Tem vários do design que discutem isso, mas Tony Fry é um cara, baita cara, assim, um designer de mais de 80 anos, que mora na Tasmânia e muito reconhecido globalmente, assim, e ele escreve sobre design e ficção, né? E a ideia dele, basicamente, dentre várias questões, ele tem um laboratório de futuros, assim, é que a melhor forma de tu projetar o futuro é tu criar uma ficção e na ficção construir caminhos para ver o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui dessas possibilidades que vocês estão trazendo, eu pensaria numa assim, como seria um mundo onde as pessoas não perdem a memória. Para mim, essa é a melhor aplicação, até baseada nas coisas que eu falei para vocês, né? E parece uma boa ideia, né? Mas à medida que eu escrevo ou que eu crio uma narrativa sobre isso, eu posso começar também a me dar conta das complexidades que vêm com isso, né? E como que isso pode afetar o coletivo como um todo, né? Então esse mundo lá na frente pode não ser um mundo tão legal. Eu até acredito que seria nesse caso, mas pode não ser um mundo tão legal à medida que eu começo a dimensionar ou entender outros impactos, né? Então, para mim, uma das coisas seria isso, assim, como é que a gente pensa num lugar ou num mundo aonde a gente consegue ninguém morre sem memória, né? Por exemplo, esse seria um negócio interessante, né? E a outra coisa que eu acho que seria legal também de pensar, uma ideia assim, é essa da alteração, porque eu acho que os outros elementos que a gente falou, eles são muito mais perigosos, tudo é perigoso, né? Mas são mais perigosos, tipo, implantar uma memória, né, numa pessoa, na linha do que o Guto trouxe também, para tu ser alguma coisa diferente, enfim. Agora, apagar alguma coisa, né? Tipo, tem uns amigos meus que queriam ter apagado a memória de quem votaram num dado momento histórico aí. Mas, enfim, isso já é outra coisa, já é diferente, né? Embora ainda seja perigoso, porque quando tu esquece o passado, acho que o Felipe trouxe isso bem forte antes, tu te comporta como se aquilo não tivesse acontecido, né? Então, é muito delicado, tô divagando bastante nessa fase agora, porque o Guto disse que era para ser experimental, é quase como se fosse um jazz agora, mas eu acho que o que mais fica para mim, assim, de uma ideia, assim, olhando para frente, seria isso, né? Como seria um lugar onde não existe o esquecimento, né? Acho que esse é o meu tema, assim, de olhar para frente. Não, perfeito, até nessa linha aí, uma das outras ideias que eu tinha trazido, eu vou falar rapidinho ela, porque a gente já acabou conversando bastante sobre isso, é que talvez existiriam várias realidades paralelas, né? Porque a alteração da memória criaria a distorção do mundo real, né? Então, a gente, a partir disso, estaria criando cada um, talvez, o seu universo paralelo, e aí isso Nós poderia ter impacto. estamos juntando com o que o Felipe falou aí do viajar no tempo e criando essa ideia dos multiversos, né, cara? Então nós estamos chegando à conclusão que isso aí é real, hein, velho?
Vai saber. E aí, indo para um lado um pouco mais até descontraído, assim, eu notei umas coisas mais bestinhas, no sentido de que a gente talvez gostaria de qualquer comida. Não existiria questão de, eu não gosto de alface. Porque, como a gente trouxe lá no início, né? A fase de codificação, ela vem através de um dos sentidos. Então, por exemplo, o paladar. Eu poderia voltar lá, naquele momento, e alterar aquela memória para eu gostar de alface. E aí eu poderia fazer isso com qualquer comida, e talvez eu gostaria de qualquer comida. A gente não teria o conceito de não gostar de alguma coisa. Eu não gostaria naquele momento, por eu não gostar, eu vou voltar ali, vou alterar essa memória, e eu gostaria de todas as comidas. E outra coisa também nesse sentido é que a gente poderia sempre ter a sensação de fazer algo pela primeira vez, que normalmente é muito mais gostosa quando é a primeira vez, né? Então, eu fiz algo muito legal que eu nunca tinha feito antes, eu amei muito. Quando eu for fazer de novo, eu vou voltar lá nessa memória, vou apagar ela para eu ter aquela sensação de fazer ela pela primeira vez também. De novo. Até o ponto de banalizar essa memória e eu não voltar mais para fazer ela, e eu buscar outra, e aí sim, aplicando esse método. Aí eu tenho duas ideias aqui que se conectam com os dois pontos, mas eu vou escolher uma delas, voltando ao lance do trauma que eu falei, que dá para conectar com o exemplo aqui, tanto do que a gente está passando agora no Rio Grande do Sul, que é, por exemplo, o exemplo de ouvir o barulho de chuva já despertar, por se tornar um trauma, sentimentos diferentes com essa memória do que poderia ser antes, que seria um relaxamento, sabe? Existem as playlists, existem, você bota barulho de chuva para dormir, sabe? E no qual essa memória, diante de um trauma, ela foi modificada para essas pessoas, para os gaúchos. E então isso teria um benefício, até um dos pontos que o Gustavo falou, que talvez seria complicado, mas esse eu veria como um dos benefícios, se a gente caminhasse para um lado em que a gente conseguiria ressignificar, né, e reviver, tanto gostando de alface, mas entendendo melhor, reagindo melhor à chuva de agora em diante, ou de traumas que a gente vivencia, enfim, trazendo, não preciso entrar em uns exemplos negativos aqui, mas quanto a gente teria a chance de alterar esse nosso repertório, né? Já que o nosso repertório diz quem a gente é, o quanto a gente poderia ter chances de ser novas pessoas, e aí conecta também com o lance de mudar a memória para os outros ou a gente querer ser outra coisa, e o quanto isso teria os lados positivos, até porque esses traumas eles acabam nos perseguindo, eles perseguem a gente a vida inteira. Até estou lendo um livro que é a biografia da Viola Davis, e que basicamente o início do livro todo é só os traumas que ela viveu, e ali ela vai contando o quanto aquilo está presente e determina o andar da vida dela até hoje, o quanto aquilo se mantém vivo. Mas aí eu entro no ponto de, óbvio, muito racionalmente aqui falando, mas aquilo acaba moldando a pessoa, e o quanto a gente também poderia entrar no campo do que a gente escolheria como a gente se moldaria, e aí conseguiria ser satisfeito consigo mesmo, ou no caso, se todo mundo se tornando aquilo que gostaria, porque a gente vai conseguir moldar tudo que a gente vivencia que não gosta, a gente consegue ir lá pagar e substituir por algo que gosta. E o quanto isso traria também uma confusão do resultado final, do que cada um virou. Alta complexidade isso, né? Mas eu acho que é bem importante a tua ideia da questão do trauma, né? Isso é uma sensibilidade importante, eu concordo contigo, assim. Mas fiquei pensando nisso, não me veio outra ideia, fiquei só reimaginando essa tua, assim, que me parece ser um caminho interessante, né? Aliás, tem um seriado rolando agora na Apple, que é o Dark Matter, né? Que é, não sei se vocês já viram isso, que o cara constrói uma caixa onde tem a capacidade de ir para outro, é um multiverso, assim, né? Tu vai para outros lugares e aí essa questão não só é bem interessante, porque ele começa a ver ele em outras situações, assim, distintas, que obviamente ele não tem a memória, porque não é de fato o cara, né? Mas dependendo das decisões que tu tomou ao longo da vida, como que se vai transformando, né? Então tem um pouco disso, um pouco dessa construção aí que o Felipe está falando, mas eu acho que a questão do trauma é um ponto bem importante mesmo, assim, né? Lidar com como que tu pode mitigar, né, os efeitos de uma memória negativa, né? Eu concordo. Esse é uma coisa que acontece já hoje, mas que seria interessante, né, de explorar como ideia para o futuro. Eu não E sei. acho que o ponto também é justamente o saudável é pensar realmente em mitigar, mas estava refletindo agora também, escutando de que talvez se eu pudesse
simplesmente apagar todas essas coisas ruins que aconteceram comigo, logo elas aconteceriam de novo, porque eu apaguei da minha memória aquilo e talvez eu me coloque numa situação que aquilo se repita porque eu não tenho um aprendizado que aquilo me trouxe, né? Então também tem essa dicotomia, assim, né? Até que ponto vale a pena eu apagar uma situação ruim? Não sei. E aí outro ponto que eu trouxe também, indo nessa linha mais ética filosófica, assim, foi o lance do perdão e do arrependimento, né? Será que existiria ainda o conceito de perdão? Até o Felipe trouxe no início, falou um pouco sobre o perdão, mas será que existiria esse conceito? Será que as pessoas refletiriam se devo ou não devo perdoar? Será que as pessoas teriam a boa sensação do perdão no momento que tu pode simplesmente voltar e apagar aquela situação, né? E o quanto isso impacta nas relações humanas, né? Talvez eu não precisaria mais conversar com as pessoas, porque eu só volto lá e apago aquilo da minha mente e não preciso mais conversar. Então, também é outro ponto que poderia acontecer, né? É isso, poderia ser uma maneira de banalizar o erro, porque eu posso errar e aí eu posso apagar a minha memória e aquilo não me traz os danos do meu erro para eu depois ficar arrependido e tantos danos do que aquele erro causou para outra pessoa. Mas aí a gente também vai entrar no campo de que eu consigo alterar minha memória e os dos outros também, ou provavelmente, mesmo que seja cada um alterando sua memória, esse outro provavelmente que sofreu esse erro vai também querer apagar a memória dele do que ele sofreu. Então a gente poderia banalizar o erro e aí pensar que se as pessoas podem errar mais, também pode acontecer muito mais coisas negativas ou as pessoas estarem mais flexíveis para isso, e aí tiraria vários conceitos éticos de que eu não faço isso porque não pode fazer, ou no caso a gente, aí entrando para uma linguagem mais de negócios, a gente se arriscaria mais e aí traria mais invenções, imaginaria mais coisas, porque o medo do erro, ele estaria mais protegido, digamos assim, e aí uma das ideias de segunda que eu trouxe aqui que dá para se conectar com isso é em relação a, então, essa complexidade de cenários, assim, que a gente está falando desses multiversos, porque cada um mudando a sua, aquilo ia, né, criar cada vez mais camadas e que elas não se conectam mais. E aí, com isso, a gente não teria, talvez, esses fenômenos de uma globalização da vida ou de grandes grupos se formando e justamente somente nichos e nichos e nichos, nichos se formando, porque vai cada vez mais tudo ficar distante, assim. Então, como é que a gente vai ter um cristianismo, um islã, uma religião tão grande, de se todo mundo, milhões de pessoas participam ali, elas vão alterando por si só essas memórias, e aí talvez a gente caminharia para uma confusão cronológica a ponto de cada um ser mais nichado, ou países, ou cidade, bairro, sei lá, virar um bairrismo, sabe, pequenos grupos, e não um continente ou uma globalização, coisas assim, tudo mais separado, sabe? E isso também pensando o ponto de que essa mudança, tudo que a gente está falando, que essa mudança tecnológica, essa mudança de memória, ela é usual, corriqueira, então não seria talvez de um experimento como a gente está falando ali, que toda hora eu vou ter que fazer uma cirurgia, abrir a cabeça para mudar a memória. Não, talvez ela seria externa. E aí me veio o lance dos homens de preto, que é aquela canetinha lá que só aperta a luz e tá feito. Então, algo externo e tecnológico que permita que a mudança de memória, e aí no caso até a criação de memória, ela ocorra diariamente. Muito bom. Acho que várias dessas ideias que vocês estão trazendo seriam legais se elas fossem exploradas para além da ideia, assim, né? Numa narrativa, assim. Como a gente vê, pode ser no seriado, no texto, né? Fiquei lembrando do Dark agora, quando tu falou dessa ideia, que é outro seriado massa, né? E eu acho que isso é uma forma da gente avaliar, né, caminhos potenciais, assim. Uma ideia, ela é só uma... Essa é uma outra coisa para pensar para frente. Uma ideia é só uma ideia quando não é implementada, né? E quando a gente cria a narrativa, ela cria novos caminhos, né? Novas potências, assim. Então seria bom explorar, talvez juntar algumas dessas coisas que a gente está falando, assim, e ver para onde isso levaria, né? A humanidade como toda, já que a gente começou a conversa lá atrás, né, com o Felipe falando da competência humana e dessa perspectiva mais da humanidade, né? Para onde que juntar tudo isso nos levaria em termos de humanidade? Acho que essa é uma boa pergunta para a gente pensar aí para frente, né?
E até nisso eu fiquei pensando, né? Tipo, em todas as frentes da sociedade teria um impacto. E aí, de novo, aí trazendo nessa linha de suposições, hipóteses, por exemplo, como é que seriam as testemunhas de um júri, né? Se eu posso alterar a memória. A testemunha vai lá e conta o que viu, conta o que ela lembra. Mas no momento que eu posso alterar isso, como é que seria existiria um mecanismo para não? Ó, se tu é testemunha, tu não pode, vai checar se tu fez alguma alteração de memória antes de entrar aqui no júri, e aí se tu passar, tu pode participar como testemunha. Então, isso é para levar daí para várias outras questões simples do dia a dia que acontecem todos os dias e que, se a gente parar para pensar, também teria um impacto, né? E só mais uma aqui, então, para a gente já ir encerrando, que outro paralelo ali de cenários que seriam possíveis, porque uma ideia de segunda aqui seria que a gente, aí trazendo para o campo do acrescentar memórias, que a gente está muito no apagar ou alterar, mas e se eu pudesse acrescentar memórias, então, e não necessariamente vivendo essas, isso talvez tornaria o mundo um pouco mais acomodado, de certa maneira, e isso porque talvez eu não precise batalhar um monte, fazer um monte de coisa para eu virar um astronauta e ir para a Lua, se eu posso criar uma memória de eu indo para a Lua, ou de eu estar vivenciando essa viagem para a Lua. Então, talvez a gente teria um mundo mais acomodado nesse sentido, de que muitas coisas elas acabariam não sendo criadas ou não seriam necessárias. Mas, por outro lado, talvez a gente teria um mundo menos ganancioso. E aí isso caminharia para talvez, pensando socialmente, que se a gente se contentar com menos, e aí talvez sobrando mais para todo mundo, ou todo mundo podendo viver o mais justamente por poder criar essas memórias. E um outro ponto ali que me veio do lance da gente talvez conseguir ser mais inteligente ainda, por usar mais o cérebro, de que, voltando para o lance de que essas alterações seriam tecnológicas, então a gente conseguiria liberar, mesma coisa que um backup, a gente conseguiria liberar espaço de coisas fúteis ou de que a gente não tem interesse, para liberar espaço para lembrar de coisas que a gente tem interesse, ou coisas para ficar mais inteligente ainda. E aí, isso é uma coisa que o nosso próprio cérebro já faz. Então, que é aquela hora que o Guto falou também do sono, que é quando ele rola a curadoria do cérebro, tá, o que a gente vai ficar, o que a gente vai jogar fora, e o quanto a gente poderia impulsionar isso, né? Acabaria impulsionando. Essa é uma boa, porque na real a gente vive de alguma forma isso, né? Hoje, de uma maneira não tão boa assim, né? Quando alguém traz uma coisa que não aconteceu, traz uma informação fake, e aí as pessoas acreditam e conversam contigo como se fosse real, né? Fiquei pensando, seria tri bom para nós, Guto, se viesse uma memória de que o Inter ganhou do Fluminense a semifinal, ou o Grêmio, se eu fosse campeão do mundo de fato, FIFA, assim, né? Imagina, coisa boa seria para a torcida também. E, enfim, coisas boas que estariam no campo, né, Guto? Mas que a gente ia discutir igual, dizer, não, mas isso aconteceu, cara. Pô, o Inter não ganhou do Fluminense. Então, tá, se eu tivesse esse poder, com certeza eu usaria para tirar todas as coisas ruins que o Inter me causou nos últimos 10 anos. Eu E também. se escolher, eu escolheria isso. De resto, eu não preciso mudar nada, mas é isso aí eu mudaria. Acho que a gente chegou num momento perfeito para finalizar a conversa, e convidar quem está escutando aí de novo para trazer aí, tanto no Spotify quanto nos comentários do YouTube, ideias de segunda ou não, de como seria esse mundo. Então, mais uma vez aí, Borba, obrigado por ter topado. Acho que foi Capaz. um papo de altíssimo nível. O que eu acho mais legal nesse podcast é que a gente pega situações que, quando a gente lê o tema, parecem situações, nossa, o que eu quero ouvir alguém falando sobre se super-heróis existissem ou sobre se memórias existissem, e com convidados como acontece contigo, como aconteceu com os convidados anteriores, a gente consegue ter uma conversa e um debate super rico, que faz a gente sair refletindo sobre isso e se tornando pessoas melhores a partir de um assunto que, quando a gente lê no primeiro momento, parece algo besta, digamos assim. Baita, cara. Eu agradeço estar aqui contigo, com o Felipe, né? E acho que aqui é um tipo de conversa que vai me trazer sempre boas memórias aí. Fiquei bem contente e tamo junto. Valeu. Certo, muito obrigado, Gustavo. Espero que tenha aprendido aí
no final e ter tido memórias de aprendizado aí comigo, além do Guto também. Claro que sim, cara. Foi destaque desse momento agora. E quanto à memória do Fluminense, o Grêmio vai ter o jogo agora em agosto ali, com certeza vai poder trazer uma memória, então, de como seria essa vitória aí para vocês. Gente, quem está nos escutando, você também teve a sua ideia de segunda categoria aí, e se pudéssemos alterar as memórias, converse conosco, poste aqui a sua ideia para a gente, quem sabe, estar convidando você a participar e ser um dos convidados e convidadas do Ideias de Segunda. Certinho, gente? Muito obrigado aí pela presença, então, Gustavo, novamente. Foi um prazer, baita episódio. Guto, boa semana para todo mundo e bom segundou. Valeu!